Um dia para refletir sobre o racismo e a luta pela igualdade de direitos. Hoje vamos falar do Dia da Consciência Negra. E quem está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente hoje é o escritor, ator, pesquisador de samba e cultura afro, Haroldo Costa. Querido, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Vamos bater papo. Obrigado. Então é curioso porque até pouco tempo a questão do racismo no Brasil era um tema quase tabu. E hoje em dia discute-se muito mais sobre racismo e situações de racismo, o que é racismo, o que não é racismo. Como é que você enxerga a situação do negro no Brasil hoje? Bom, até bem pouco tempo, né? O racismo é uma coisa mais ou menos velada, as palavras. Não. Eu diria a você que sempre foi assim, porque oficialmente nós vivíamos numa democracia racial. Né? Criou-se o mito da democracia racial e todos dizem que qualquer intervenção ao contrário, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida era tapada pelo tapume da democracia racial. Que era claro, só na teoria. É? Que era só na teoria. Só na teoria, porque na prática é evidente que não era. Nessa data que a gente está tratando, que é a da consciência negra, sempre surge o debate de que, debate não, algumas vozes que dizem, é um absurdo ter o dia da consciência negra, tinha que ter o dia da consciência humana, por que ficar fazendo a consciência negra? Ou seja, diminuindo a importância de um dia como esse. Queria que você me dissesse o que a gente pode dizer para essas pessoas que levantam essa bola de que tem que ser consciência humana e não consciência negra. É fundamental para todo mundo, para negros e brancos, que haja uma consciência negra, para as pessoas saberem que a contribuição da parcela negra brasileira à história do Brasil não fica somente no trabalho braçal, que é plantar cana e colher café. Quer dizer, há muito mais do que isso. Há um perfil brasileiro desenhado a partir dessa contribuição. Então as pessoas não têm consciência. Os próprios negros não têm consciência disso, ou não tinham consciência. Porque estão todos bitolados a uma história que tinha que ser aquela história, né? Negro nasceu para ser pobre, negro nasceu para sofrer, negro nasceu para ficar no segundo plano. E no momento em que você se rebela contra isso, quando você abre uma porta e vê não, que você pode estudar, que você pode conseguir lá, então você mudou a coisa. Aí vem a consciência. E os próprios brancos, alguns até com boa intenção, não vou dizer que há um racismo branco generalizado. Existem bons sonhos, sem dúvida. Né? Mas de uma maneira geral, né, nós não temos apartheid e nem temos essa discriminação tão radical. Né? E o branco brasileiro, o mulato brasileiro, quem quer que seja, está imbuído e está influenciado por essa contribuição. Então o cara pode ser branco de olhos azuis e cabelo louro, mas vai a pai de santo, vai pedir para jogar búzio, é filho de Anção, de Ogum. Né? Isso é comum você encontrar. Claro. Então a sociedade brasileira tem essa peculiaridade, essa comunicação que se deu através da história do negro e dessa consciência que finalmente agora é admitida. Quando acabou o AI-5, então eu pensei, modestamente, dar alguma contribuição, fazendo um livro chamado Fala Crioulo. E aqui está, Fala Crioulo, o que é ser negro no Brasil, publicado pela editora Record. Aqui Exatamente. Está. E esse livro é cheio de depoimentos. É de depoimentos. São 50 depoimentos. Você vai encontrar aí os mais variados segmentos profissionais. Você tem diplomata, você tem o bispo, você tem pastor evangélico, você tem menino de rua, você tem prostituta, cabeleireiro, embaixador. Tem de Zezé tudo. Mota, Ney Lopes também, Pelé, Milton Gonçalves. Um mosaico de... É um mosaico de pessoas negras que dizem o que é ser negro no Brasil. Né? Porque é muito interessante, porque a gente carrega uma responsabilidade que nos atribui e que nem sempre é verdadeira, ou nem sempre tem que ser assim. Negro tem que ser bom de cama, futebol, né? E samba. Se não for, não é. De resto, E não é bem assim. E não é bem assim. Agora, o segmento que mais contribuiu para isso, quem foi? Escola de samba. Porque a escola de samba começaram a registrar, redescobrir personagens, histórias, episódios da história do Brasil que não pertencem à chamada história oficial. O exemplo, Zumbi dos Palmares era um nome que frequentava uma meia página dos livros de história.
E que é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra e a morte de Zumbi. Muito bem. Mas Zumbi, até 1960, quando o Salgueiro apresentou um enredo chamado Quilombo dos Palmares, e a pessoa e o protagonismo era do Zumbi, o Zumbi foi descoberto. Foi descoberto e hoje ele faz parte do panteão dos heróis nacionais. Foi a partir dessa ideia ou dessa iniciativa do Salgueiro que apresentaram um enredo baseado numa figura que era muito pouco ou quase nada conhecida. Então, esse descobrimento, e assim tem uma série de enredos que as escolas fazem que focalizam exatamente isso, a história não oficial do Brasil. E você, como pesquisador de matrizes africanas, deve ter pesquisou muito sobre quilombos. E eu queria saber qual é a importância do Quilombo dos Palmares para a nossa história brasileira. É uma importância muito maior do que se pensa, porque o Quilombo dos Palmares não era só o refúgio dos escravos que saíam das fazendas fugidos do trabalho e do castigo. A Quilombo dos Palmares chegou a ser uma república, onde judeus perseguidos pela Inquisição e várias pessoas ou grupos que eram também discriminados ou sacrificados foram admitidos no Quilombo dos Palmares. Então o Quilombo não era uma coisa assim, negros fugidos, não. Era uma república plural, onde os desafortunados, os perseguidos, tinham um lugar para ir. Por isso que é importante. E você tem esse livro publicado aqui, Salgueiro, 50 anos de glória, e que conta justamente essa história de como o samba, e no caso do Salgueiro, foi alimentando a cultura. Sem dúvida. Eu falo do Zumbi, falo da Chica da Silva, falamos do Chico Rei, só para citar episódios e nomes de Valongo. O Salgueiro foi uma escola que sempre se preocupou em destacar essa contribuição, essa presença do negro na história do Brasil. Eu estou fazendo um livro agora, acabando de fazer, um livro que se chama Histórias do Brasil da Boca do Povo. São 6 sambas e enredos que falam, em seus tempos, que falam da história do Brasil, que não é contado nos livros didáticos. Ah, muito bom. Como é que é o trabalho para escrever esse livro? Você pegou esses sambas e está fazendo pesquisa? Não, eu fiz uma seleção, procurei uma seleção, que são de várias escolas, até de São Paulo também, e até do Rio Grande do Sul, para saber que o samba, essa contribuição, é só carioca. Outros estados também fazem isso, outras escolas também fazem isso. E que contam momentos... Contam momentos, personagens, figuras da história do Brasil, momentos que você mal conhece. Por exemplo, a Confederação as 7 missões jesuíticas lá no sul do país, que é um episódio que realmente pouca gente conhece. A Beija-Flor fez um enredo sobre isso e contou essa história dos jesuítas que fizeram uma república socialista com os guaranis e que foi dizimada pelo Vaticano. Essa história não está visível. Qualquer um sabia. Não. Mas foi a escola de samba que levantou essa bola. Muito bom. Nós fomos conversar também com a escritora Lia Vieira sobre essa data tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Mas será que ela é uma data importante apenas para a comunidade negra? Vamos ver. Essa data, para nós, ainda é uma data sofrida. Ela é uma data ainda de celebração, mas de pesar. Quando a gente vai, todo ano nós vamos à Meca Negra, né, que é Palmares, todos nós passamos ainda, né, por aquela dor de alma. Porque nessa dor de alma vai mostrar que por mais que a gente faça, os meios racistas se sofisticam. E o Semog fala isso, né, um escritor do Rio, que rimar amor com flor é fácil. Eu quero ver rimar Vigário Geral com Carandiru. Então, a nossa literatura é uma literatura de transformação. E ele diz, né, o mesmo Semog, o seguinte: a escrita é minha vida, a escrita é tudo. Mas então, ainda escrevendo, eu jogo pedras. Então, é assim que a gente tem que fazer.
todo dia, chamar mais pessoas para a cumplicidade, chamar mais pessoas para serem nossos aliados, porque não é um problema de um negro ou de uma negra, é problema de toda uma sociedade. Sem dúvida. E como é que você enxerga essa necessidade de desconstruir, essa importância de desconstruir essa ideia do negro como futebol, samba e mulheres lindas sambando, para construir a ideia de um negro enquanto cultura? Você acha que a gente está nesse caminho? As duras penas, mas está. E é necessário, porque você tem que revelar os talentos, revelar as pessoas que dão sua contribuição, revelar que há uma preocupação sobre isso, que nós, de uma maneira geral, nós não estamos obrigados, nem estamos condicionados a pensar que o nosso futuro virá através ou do futebol, ou do samba, ou da beleza. Então, esses caminhos têm que ser desbravados e só quem escreve, e aí a professora tem toda a razão, você tem que escrever, tem que deixar isso registrado para que as pessoas negras ou brancas saibam do que se trata, saibam qual é a sua verdadeira história. E os americanos fazem com muita propriedade, entendeu? Nós temos que fazer isso. Nós temos que, através da educação, porque inclusive essa é uma bandeira que eu acho que tem que ser levantada por todo mundo, é através da educação, no seu sentido maior, que a gente pode transformar a sociedade. Ganhando uma consciência do valor. Vamos falar já como essa cultura se reflete nas várias possibilidades de arte no nosso país. Porque agora chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Mande para o nosso quadro que a gente vai ter o prazer de mostrar aqui. A gente volta já, depois do intervalo. Comigo é o nosso projeto que tem como principal objetivo despertar a paixão pela leitura. Ele é constituído por uma reunião de ações de mediação de leitura literária, são 12 ao todo, onde eu destaquei apenas 5 para dividir com vocês. Uma delas é o Pé de Poesia, que é um mural interativo onde os estudantes podem trocar poesias com seus pares, deixando os seus escritos, colhendo os escritos de seus colegas ou de poetas que já estão publicados, e a gente também transcreve e dispõe. Temos os encontros com autores, que é a parte do projeto onde nós chamamos de super maratona de histórias. São sempre encontros muito enriquecedores, de trocas assim elevadas. Nós temos também livros voadores, que são livros que ficam dispostos pela escola de forma disponível para a realização de uma leitura literária livre, que é o que a gente acredita que tem que ser, né? Temos leitura e movimento, que é a parte onde nós nos dedicamos à alfabetização integrada à capoeira. Então, é a leitura que não negligencia o movimento. Temos o cine literário, que é a parte onde casamos cinema nacional e literatura nacional. Para conhecer melhor o cine literário, vale a pena acessar o site do cinema.cine, que é o www.cine.com.br. O Lê Comigo é desenvolvido na Escola Municipal Dom João VI, na sala de leitura, e vale a pena conferir. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje sobre o Dia da Consciência Negra num papo com Haroldo Costa. Mas antes, vamos ver que dica a Cátia Navarro tem pra gente hoje. A escritora Jaride Arraes tem se dedicado a descobrir histórias de mulheres negras brasileiras que se destacaram e participaram ativamente na construção da história do nosso Brasil. Jaride mora em São Paulo, mas ela é de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Ceará. E como cordelista, escreveu Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Uma história muito linda em versos sobre cada uma delas. Eu vou ler um trechinho de Carolina Maria de Jesus. Essa é uma escritora que já foi ignorada e durante a sua vida foi também muito explorada, mas por muitos hoje em dia é com honras
adorada. No final de cada uma das páginas que estão em versos, ela termina com uma pequena biografia das mulheres que ela escolheu para esse livro. Mulheres negras, guerreiras, que fazem com que a gente termine essa leitura fazendo uma reflexão e acreditando na força da mulher negra brasileira. Haroldo, você foi um dos pioneiros na representação do negro no teatro brasileiro. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse teatro experimental do negro. O que foi e como foi? Naquela época, a gente falando isso, final dos anos 50, 60, o negro não tinha presença no teatro brasileiro. E os teatros tinham espetáculos de terça a domingo, com matinê às quintas-feiras, 2 sessões na sexta, 2 sessões no sábado. Quer dizer, tinha trabalho para todo mundo. E sem presença dos negros. Hein? E sem presença E dos sempre não tinha peça que tivesse negro. Então o teatro do Fernando Negro, inclusive foi a época quando apareceu a peça O Anjo Negro, do Nelson Rodrigues, que pintaram o ator para fazer o papel. Até um bom ator, o Orlando Gui. E aí, realmente, eu vi que, mas por quê? Pô, Com tanto dá uma chance, faz uma coisa. Tá? Então, daí, quando eu cheguei, o movimento já estava em plena ascensão. Né? E o teatro marcou a presença porque ele despertou interesse em pessoas que tinham vocação. E fizeram o repertório muito bom, fizeram o Imperador Antíoco do Odil, fizeram a Lei do Filho Pródigo, do Lúcio Cardoso, que é uma belíssima peça, que o Lúcio escreveu para o Teatro de Santo Negro, uma parábola bíblica do Filho Pródigo, né, que ele escreveu. O Aruanda, o Joaquim Ribeiro, escreveu uma peça chamada Aruanda, que era uma coisa sobre o sobrenatural da religião africana. Então tinha um papel, né, social, um papel religioso. Uma voz e uma visão. Exatamente, particular. muito própria. E aí eu comecei, então, intensamente a participar de algumas peças e tal, mas aí houve uma cisão e nós fundamos um grupo chamado Grupo dos Novos, que foi um grupo que depois virou Teatro Folclórico Brasileiro e depois virou Brasiliana, com o qual nós viajamos 25 países pelo mundo. Muito bom. E você atuou como Orfeu Bom, aí na volta, durante essa temporada que eu estava na Europa, em Paris, eu conheci o Vinícius, que era secretário da Embaixada. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. E aí ficamos amigos, é evidente, porque ele era uma pessoa para de doce, né? Então, anos depois, quando ele já estava aqui no Rio de volta para fazer o filme, ele veio com o Sacha Gordini, que era o produtor do que seria o Orfeu Negro, e para levantar dinheiro para fazer a peça, não conseguiram. E já quando estava quase desistindo, apareceu um cara que disse, olha, o filme não, porque é muito caro, mas a peça eu faço. E aí reacendeu a chama, né? E aí o Vinícius me convidou. Aí foi que ele convidou. Aí eu disse, Vinícius, eu te agradeço imensamente, mas conta assim, tem o diretor, que é o Léo José, mas tem o diretor. Eu não quero ser imposto ao diretor. Eu também dirijo teatro e eu sei o que é você ser obrigado a engolir uma indicação de alguém. Eu me submeto ao teste como vai ter para todo mundo. E me submeti ao teste e passei. Então eu fiz o Orfeu da Conceição, que foi realmente um dos momentos mais lindos da história, digamos assim, artística do Rio de Janeiro, porque não foi só uma peça. Foi um movimento que juntou Jorge Amado com Jandira, com Sclia, com o melhor que tinha da inteligência carioca. Né? E mais ainda, nasceu a Bossa Nova daí, porque ele chamou o Tom para escrever as músicas da peça. E aí começou a dupla Tom e Vinícius. Muito bom. Por muito tempo, o negro foi personagem de muitas histórias, mas demorou um bom tempo para ele se tornar porta-voz da própria história. Vamos ver o que a escritora Lia Vieira pensa sobre o espaço do negro na literatura hoje. Eu estava dentro de uma universidade, a Universidade da Flórida, fazendo uma palestra com Conceição Evaristo e Leda Martins, Minas, e de repente surge uma pergunta do auditório. Mas onde é que vocês estavam? Quando vem aqui, geralmente é uma mulher que tem um negocinho aqui e fica rebolando. Cadê as mulheres intelectuais negras? E eu ainda perguntei, para onde vocês mandam os convites? Não, para as universidades. Eu falei, não vai chegar às nossas mãos. Onde a literatura me levou?
levou Conceição Evaristo à Alemanha e depois a Paris, também como a única representante, mas que foi capa do Le Monde. Porque quando nós não vamos sozinhos. Eu não estou aqui sozinha. Eu tenho uma retaguarda aqui atrás de escritoras negras que hoje a gente repete, vista nossas palavras, e que transcende a literatura. Então, é preciso escrever, é preciso sonhar, é preciso resistir, mas, principalmente, é preciso que as pessoas tenham conosco um diálogo. É preciso que as pessoas comprem nossos livros. E você, Haroldo, como é que você vê essa representação do negro no meio artístico hoje? Tanto no teatro, como na literatura, no cinema, na televisão? Bom, está longe do ideal, mas é inegável que já se deu muitos passos à frente, né? Mas ainda é triste que seja quase em caráter excepcional, né? Ou seja, Continua. vamos escolher autores para representar o Brasil. Aí um é negro para representar o autor negro brasileiro, né? É verdade. Ou então, sei lá, vamos fazer um filme, então tem que ter Nós um temos. negro. E, em geral, esse negro não cumpre esse papel tão forte. Esse é que é o problema, né? Porque tinha que ser uma coisa natural. Quer dizer, Natural, sem ser quase a composição, para colocar. a composição da nossa sociedade. Você não pode agora dizer, vou fazer a cota de um negro. Eu só vou nas cotas das universidades. Nas universidades, claro. Agora, no trabalho não tem que ter cota. Tem que botar ter o ator. É que, Claro. ator negro. Não tem ator. Ator. Ator negro qual é? Mais ou Não menos. existe. O ator. Ah, é negro? Ótimo. Ah, é branco? Ótimo. Mas o ator é que é a figura principal. Mas uma razão, por exemplo, no meio audiovisual, que eu vejo para isso, por exemplo, é o fato de nós termos poucos roteiristas negros no mercado. Já é óbvio que tem muitos querendo entrar no mercado, mas poucos estão no mercado, o que é uma pena. E nesse sentido, eu tenho até uma coisa curiosa para contar. Eu participei de um laboratório chamado Laboratório de Narrativas Negras Audiovisuais, que convidava pessoas de comunidades e periferias no Rio de Janeiro a mandar seus projetos de vozes negras, histórias de cinema ou de televisão que fossem contados por negros. E simplesmente foram mais de 300 inscritos. Ou seja, há mais de 300 pessoas querendo entrar no mercado. Então, essa ideia de que não tem roteirista negro no país é mentira. Não tem oportunidade. Não tem a oportunidade. E tem a sua voz, e tem a sua visão diferente. Lógico, né? lógico. Que é uma visão própria, porque negócio, quem tem o calo doendo é que sabe o quanto dói um calo doendo. Você não pode improvisar sobre isso. Então, quando você faz uma história, não é necessariamente uma história que seja do passado, que seja uma história do Brasil colonial, aí tem o pessoal vestido de Debré, fazendo configuração, não é isso. É um contemporâneo. É um negro que pode ser operador de câmera, pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser ladrão, pode ser bandido, pode ser mocinho. O importante é que você tem que ter ali a figura humana dentro desse painel imenso do qual todos nós participamos. Tem nesse sentido, por exemplo, o samba, a gente já mencionou aqui, como o samba é importante para a manutenção dessa cultura negra, mas aí a gente entra numa outra discussão, que são as religiões de matrizes africanas e que vivem gerando debates Pois é, mas também, mais uma vez, aí, o samba tem a sua importância, né? E a força da sua iniciativa, de sua participação, porque acontece o seguinte, vamos falar das chamadas religiões de matriz africana. Durante muito tempo, você não falava de Umbanda, não falava de Candomblé, você não falava dos orixás, não eram coisas que transcendiam aquele mundo de quem participa da religião. Hoje, você vê que é uma coisa que está disseminada na sociedade toda. Tem uma porção de enredos que falam disso, todo mundo canta em homenagem aos orixás. Quer dizer, e há uma e isso adianta, inclusive, a sua percepção do que é essa importância dentro da história anímica do Brasil. Né? Quer dizer, a alma brasileira está impregnada disso. A gente não pode fugir disso. Isso não é um estigma, isso é uma veste. A alma é vestida com isso. Há sempre, e sempre haverá, os bolsões dos que acham que não é assim e que deve ser, não sei o quê, proibido ou estabelecer
Nós já temos uma vantagem, somos um Estado laico, então não há nenhuma obrigação de obedecer os ditames do Estado. E quais são os livros que você indicaria para o nosso espectador que são fundamentais para entender a resistência do negro no Brasil? Olha, eu indicaria, por exemplo, o Guerreiro Ramos, que foi um sociólogo baiano negro que foi exilado e que escreveu o livro exatamente a etnia do negro brasileiro, onde ele mostra esse contraste e essa necessidade de se apurar isso. Você tem livros do Ney Lopes, ele tem um dicionário muito bom, onde ele desvenda e revela palavras com seu significado, porque eles estão dentro do nosso vocabulário. Ah, muito legal. Você tem, eu diria, o Joel Rufino, que tem vários livros que falam sobre esses temas. Então, você tem autores que se dedicam a isso e que têm obras significativas. Maravilha. Sem dúvida temos muitas leituras pela frente, então. É só ler. Como diz, ler e escrever. Isso aí. Infelizmente, nosso papo chegou ao fim. Foi um prazer, querido. Prazer foi meu. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Foi um privilégio. Muito obrigado. E você de casa, te espero aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Obrigado e até lá. Trilha o caminho da literatura. Passa aqui na TV Brasil.